Olá, sou Maga Prisca, do site comharmonia.com. Sou instrutora de simbologia mística e iniciática das religiões. E neste encontro estaremos trabalhando com a interpretação metafísica do Evangelho de Jesus e realizando um exercício espiritual para nossa autorrealização. Bom trabalho a todos. Evangelho de Lucas 24, 13 a 35. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha se passado com Jesus. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela está se passando nestes dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Disseram-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós alarmaram-nos. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. Não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as antigas escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e eles o reconheceram. Mas então ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Era por isso que o nosso coração ficava cheio de alegria. Era ele quem falava conosco. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Ali
acharam reunido os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Interpretação metafísica e iniciática desta passagem, onde nós entramos em contato com uma das verdades mais extraordinárias que as religiões ocidentais, ortodoxas, insistem em não compartilhar: uma informação. A informação de que Jesus, o Mestre, após a sua morte, ressuscitou como ele mesmo havia dito que faria durante inúmeros momentos com os seus discípulos. E ele apareceu por muitas vezes a muitos e variados discípulos de diferentes locais. Esta passagem nos prova que Jesus não tinha apenas 12 discípulos, mas que ele tinha centenas de discípulos que faziam parte de um colegiado comum, não é de uma escola, eram herdeiros de uma escola em comum. Talvez muitos da linhagem essênia, outros da linhagem do rito de Melquisedeque. O fato é que Jesus tinha acesso e era mestre de variados discípulos de diferentes escolas. O que fica entendido é que eram os mais místicos, as linhagens religiosas do povo de Israel, dos que tinham uma religiosidade mais mística, que compreendiam melhor os ensinamentos do Mestre Jesus. E aqui fica a informação de que as obras místicas dos cristãos dos primeiros séculos e dos primeiros cristãos descrevem em letra escrita, em obras que ainda são guardadas por escolas iniciáticas, que o Mestre Jesus apareceu durante 11 anos, nos mais variados lugares, nas mais variadas comunidades, para os discípulos que praticavam os seus ensinamentos iniciáticos, científicos, espirituais. Mas aqui é o começo desta trajetória junto com os seus discípulos. Ele apareceu para 2 discípulos que iam para o caminho de Emaús. Estes 2 discípulos não têm os seus nomes revelados, porque eles não fazem parte dos 12, mas vejam que eles correm para se reunir no local em que os 12 ou os 11 estavam. Então eles também tinham livre acesso e sabiam este local em que eles se reuniam em segredo. Por aí vocês vão observando muitos detalhes, não é? E eles estavam todos ali compartilhando que o Mestre estava aparecendo em vários lugares. Apareceu primeiro para as discípulas mulheres e depois começou a aparecer também para os seus outros discípulos. A ressurreição do Mestre é o ponto ápice da trajetória dos ensinamentos dele para nós, humanos seres da Terra. Enquanto Jesus esteve vivo antes de sua morte, ele é chamado por nós, iniciados, de Jesus histórico. E depois de sua morte, de sua ressurreição, nos 11 anos que ele ensinou, ele é chamado por nós, iniciados, de Jesus glorificado. E existem os ensinamentos que são compartilhados através das obras apócrifas e dos evangelhos místicos, como Piste e Sofia,
que são estudados dentro das sendas iniciáticas cristãs. Um dos ensinamentos que nós compartilhamos na escola iniciática do Templo Harmonia para todos os que queiram se aprofundar nesta realidade do Mestre Jesus glorificado. Que saibamos nós, como os discípulos que caminharam com ele na estrada de Emaús, que não o reconheceram num primeiro momento, mas que o reconheceram quando ele partiu o pão, porque era uma cerimônia ritualística comum aos que eram místicos na época. Saibamos nós, como estes discípulos, reconhecer também a presença crística quando ela vier até nós em nosso mundo interior e quiser nos ofertar o pão da verdadeira vida, o alimento superior, místico e espiritual. Amém. Exercício espiritual, prática metafísica para a nossa autorrealização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo Jesus, perdoai-nos e livrai-nos das cadeias da ilusão e do sofrimento. Dai-nos da tua luz, elevai-nos à liberdade, nos preenchendo de amor, sabedoria e de paz. E socorrei principalmente aos nossos irmãos de todos os reinos, que estejam mais necessitados da vossa misericórdia. Que teu reino divino seja vitorioso na face da terra, para todo o sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, para todo o sempre. Amém. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre, que sempre virá até nós como presença divina. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre, que sempre virá até nós como presença divina. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre, que sempre virá até nós como presença divina. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre,
que sempre virá até nós como presença divina. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre, que sempre virá até nós como presença divina. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre, que sempre virá até nós como presença divina. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre, que sempre virá até nós como presença divina. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre, que sempre virá até nós como presença divina. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre, que sempre virá até nós como presença divina. Irmãos maiores, luminares, discípulos do Cristo Jesus, com o coração repleto de alegria, me uno convosco neste dia. Celebro a presença do Mestre, que sempre virá até nós como presença divina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo Jesus, perdoai-nos e livrai-nos das cadeias da ilusão e do sofrimento. Dai-nos da tua luz, elevai-nos à liberdade, nos preenchendo de amor, sabedoria e de paz. E socorrei principalmente aos nossos irmãos de todos os reinos, que estejam mais necessitados da vossa misericórdia. Que teu reino divino seja vitorioso na face da terra, para todo o sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, para todo o sempre. Amém.